Eu cumprimento a todos os amados irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa leitura, a nossa meditação, a nossa jornada bíblica, aqui no capítulo 33 do livro de Números. Estas são as etapas que os filhos de Israel caminharam desde que saíram do Egito, organizados de acordo com seus esquadrões sob a liderança de Moisés e Arão. Moisés registrou toda a jornada a partir dos lugares de onde partiam, segundo as orientações expressas do Senhor. Essas, portanto, são suas etapas, conforme os pontos de partida. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte do dia da Páscoa. Saíram eufóricos de mão erguida em sinal de vitória, diante dos olhos de todo o Egito. Os egípcios sepultavam aqueles que dentre eles foram feridos pelo Senhor, todos os primogênitos. O Senhor fez justiça contra os seus deuses. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Em seguida, partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Saíram de Etã, retornaram para Piairote, a leste de Baal-Zefon, e montaram acampamento próximo a Migdol. Partiram de Piairote e cruzaram o mar, chegando ao deserto, e depois de caminharem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Saíram de Mara, se dirigiram para Elim, lugar onde haviam 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Deixaram Elim e armaram acampamento próximo ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho, montaram acampamento no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Deixaram Dófica, fixaram acampamento em Alos. Saíram de Alos, acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e ergueram acampamento no Sarai do Sinai, no deserto do Sinai. Deixaram o deserto do Sinai e montaram acampamento em Quibrote-Atava. Saíram de Quibrote-Atavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e foram acampar em Ritmá. Deixaram Ritmá e fixaram acampamento em Rimon-Pérez. Saíram de Rimon-Pérez e montaram acampamento em Libna. Partiram de Libna e armaram acampamento em Rissa. Deixaram Rissa, acamparam em Quelata. Saíram de Quelata e ergueram acampamento no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e montaram acampamento em Arada. Deixaram Arada e foram acampar em Maquelote. Saíram de Maquelote e ergueram acampamento em Taate. Partiram de Taate e montaram acampamento em Terá. Deixaram Terá e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona, foram acampar em Mocerote. Deixaram Mocerote e montaram acampamento em Bene-Jaacã. Saíram de Bene-Jaacã e ergueram acampamento em Orge-de-Gade. Partiram de Orge-de-Gade e acamparam em Jotibatá. Deixaram Jotibatá e foram acampar em Abrona. Saíram de Abrona e montaram acampamento em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e ergueram acampamento em Cádiz, no deserto de Zim. Deixaram Cádiz e acamparam no Monte Or, nos limites da terra de Edom. Por determinação do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao Monte Or, onde morreu no 1º dia do 5º mês do 40º ano, depois que os filhos de Israel foram libertos e saíram do Egito. Arão era da idade de 123 anos quando morreu no alto do Monte Or. Então o rei cananeu de Arade, que habitava em Neguebe, a região sul da terra de Canaã, foi informado de que os filhos de Israel estavam chegando. Os israelitas partiram da montanha de Or e armaram acampamento em Zalmona. Depois saíram de Zalmona e acamparam em Punon. Deixaram Punon e foram armar acampamento em Obote. Partiram de Obote e ergueram acampamento em Ijé-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ijé-Abarim e montaram acampamento em Dibon-Gade. Deixaram Dibon-Gade e acamparam em Almon de Blataim.
Partiram de Almon de Blataim e armaram acampamento nos montes de Abarim, defronte ao Nebo. Saíram dos montes de Abarim e foram armar acampamento nas campinas de Moabe, próximo ao rio Jordão, em direção a Jericó. Ergueram acampamento junto do Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim. Então o Senhor falou a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, frente a Jericó, e ordenou: comunica aos filhos de Israel, quando tiverdes atravessado o Jordão em direção à terra de Canaã. Expulsareis de diante de vocês todos os habitantes da terra. Destruireis suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas de metal fundido, e demolireis todos os seus altares idólatras. Tomarei posse da terra, e nela habitareis, pois vos dei essa terra para possuirdes. Dividireis a terra por sorteio entre as vossas tribos e grupos familiares. Aos clãs mais numerosos darei uma parte maior na herança, e os grupos familiares menos numerosos considerareis uma parte menor na herança. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Fareis a divisão da terra entre as tribos de vossos antepassados. Contudo, se não expulsardes de diante de vocês os habitantes da terra, aqueles que deixardes dentre eles se tornarão como farpas em vossos olhos e arguilhões de vossas costas, e eles vos hostilizarão na terra em que habitardes. Então farei convosco mesmo que planejo fazer com eles. Bom, esse capítulo é a trajetória da viagem do Egito até a Terra Prometida, né? Então eu convido os irmãos para estudar para depois nós estudar o capítulo, viajar no tempo, refazendo o itinerário da viagem toda até hoje. Eu tô certa de que vai ser de grande proveito para o resto da viagem. Nós vamos ver quão perto ou distante nós estamos do nosso destino. Essa trajetória toda mostra o quanto perto aquele povo estava da Terra Prometida e não podia entrar, porque eles eram irreverentes, desobedientes. E nós? Bom, aqui no versículo 1 e 2, o povo de Israel é desafiado a avançar e possuir a promessa. E nesta hora Moisés fez uma retrospectiva histórica de tudo que houve para a geração que sobreviveu no deserto, né? Essa geração que sobreviveu a todo o deserto que estava chegando lá. E é aqui que nós aprendemos a importância dessa retrospectiva. Enquanto nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos aprendendo as lições. Todas as manhãs a gente deve avançar nessa jornada. Mas antes de avançar, a gente precisa revisar as lições do passado para aplicar essas lições do passado aqui no presente. Se nós fizermos isso, nós não vamos repetir os erros do passado. E aí nós podemos ter a certeza de que nós não vamos ficar andando em círculo, enquanto nós já deveríamos ter avançado. A partir do versículo 3 até o versículo 49, Moisés chama o povo para olhar para a história com os olhos da fé, fazendo uma retrospectiva completa de todos os passos pelo povo de Israel, com a única intenção, que era de alimentar a esperança e fazer eles avançar rumo aos propósitos maravilhosos que Deus tinha para a história da humanidade, que Deus tem para a história da humanidade. Deus não quer que o seu povo fique repetindo as mesmas lições, mas Ele é um professor muito paciente e muito perseverante. Ele não empurra os alunos para a próxima fase de forma nenhuma.
antes dele estar absolutamente certo de que eles aprenderam a lição. Então não espere passar de fase se não aprendeu a lição ainda. E o povo ali ficou 40 anos, né? Será que nós temos que ficar os 40 anos para aprender a lição? Foi assim que Moisés lembrou toda a história para os israelitas, né? Cada evento, desde a saída do Egito até o momento em que eles se aproximaram de Canaã. Moisés fez como um professor, sabe, que leva os alunos no museu de arte, mas antes de entrar pelo portão, ele relembra tudo que os alunos estudaram, né? E, e o que eles combinaram em cada fase da jornada. Cada fase era uma lembrança de que Deus estava no comando em todo o tempo. A mão de Deus era vista em cada detalhe, em cada milagre, na travessia do Mar Vermelho, na água que brotou da rocha, na construção do tabernáculo, no maná que descia do céu todos os dias, na praga das serpentes, em cada repreensão, queridos. Cada lição estava cheia dos cuidados de Deus, cheia das misericórdias de Deus, cheia de graça. E este é o registro do nascimento de um povo que caminhou em direção à Terra Prometida. O mundo diz que a vida ensina, mas ela só é escola onde o professor é o próprio Deus. Do contrário, ela não é uma escola. Aqui dos versículos 50 até o 56, até o último versículo. Moisés fala do futuro. O povo fica parado nas campinas de Moabe, às margens do Rio Jordão, bem diante de Jericó, recebendo instruções sobre o que é para fazer quando entrar na Terra Prometida. A ordem é eliminar completamente as influências do pecado. Se sobrar qualquer influência, ela vai ser como uma farpa nos olhos e como espinhos nos pés dos filhos de Israel. E é assim, queridos, o pecado, se não é exterminado, por mais que fique só um pouquinho, ele age como uma farpa no pé e a gente não consegue caminhar. Os filhos de Deus não podem andar com farpa de pecado no pé. E por isso, por causa disso, é que eles deviam expulsar toda a população que tivesse naquela terra, destruir todos os ídolos, todos os deuses esculpidos, todas as imagens fundidas, derrubando todos os locais de adoração pagã. E depois disso, só depois disso que era para distribuir a terra conforme o tamanho de cada tribo. E ainda tinha uma coisa, né? Eles não podiam nunca esquecer que foi o Deus da criação, o único soberano Deus que deu a promessa daquela terra. Esse capítulo, queridos, nos ensina lições maravilhosas. Se nós seguir as orientações bíblicas, nós não precisamos temer o futuro de forma nenhuma. O segredo para isso, para não temer o futuro, é nunca esquecer de nenhum detalhe sobre a forma que Deus tem nos conduzido no passado. Se nós olhar para trás, se nós fizermos essa retrospectiva na nossa caminhada e ver de onde Deus nos arrancou e por onde nós passamos, onde nós acampamos, de onde nós saímos e onde nós estamos, a gente vai saber o quão perto nós estamos de chegar ou tão longe. Mas a gente vai saber e vai ver
Deus segurando a nossa mão em cada detalhe e vai ter a certeza de que Ele nunca perde o controle. Nós podemos confiar completamente nesse Deus. Ele arrancou os hebreus com braços fortes das mãos do faraó e nos arrancou com braços fortes das garras do pecado, perdão. E agora, queridos, nós só precisamos viver de acordo com as suas leis. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, se nós vivemos nas suas leis, nós temos um passaporte livre para todos os brinquedos do grande parque de diversões, com o detalhe de que nós não temos bilhetes de acesso para os brinquedos que apresentam qualquer perigo, porque o nosso Pai é muito zeloso, muito protetor, e é por isso que Ele não permite que seus filhos brinquem, façam coisas que podem machucar, ou que, pior ainda, que podem afastá-los da sua presença. E aí entra de novo o livre-arbítrio, né? Eu tenho livre-arbítrio para brincar, para andar em todos os brinquedos desse grande parque de diversão? Não, queridos, nós não temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio tem os filhos do mundo. Os filhos de Deus têm prazer em ser cuidados e protegidos pelo seu Pai. Os filhos de Deus só andam nos brinquedos que têm certeza que o Pai vai junto. Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele nos ajude, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém?